O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então, Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, a você que participa conosco pelas redes sociais, nosso Senhor está aqui no final da sua atividade de evangelização na Galileia, indo agora para a Judeia, para se entregar para a morte de cruz e a sua ressurreição. Nosso Senhor vai para um lugar retirado para fazer uma oração. E é interessante isto, pois os padres do deserto nos abrem os olhos com relação a isto, porque é tão bonito ver nosso Senhor fazendo uma oração. É confortante ver um Deus, como diz os padres do deserto, que, como nós, um Deus precisa rezar. Então, imagina nós, também que precisamos rezar. Escolher um momento, escolher um lugar para fazer a nossa oração, nosso encontro pessoal com Deus. Nosso Senhor não apenas ensinou isso, mas Ele mesmo fazia. Ele fazia esta oração estando em contato com Deus Pai, e assim nós também aprendemos do Senhor a nos retirarmos, a nos colocar no deserto, a nos colocarmos em oração, a nos abrirmos para a palavra de Deus, para o acolhimento dessa palavra de Deus. Depois nosso Senhor tem esse diálogo, que é um grande ensinamento que nosso Senhor faz. Ele começa justamente com essa pergunta, o que as pessoas estão dizendo a respeito dele. E é interessante, pois esta curiosidade do Senhor em saber o que as pessoas pensam dele é para chegar naquilo que ele realmente quer, que é o questionamento interior dos apóstolos e o nosso próprio questionamento agora, como leitores atuais do Evangelho. Então, nosso Senhor diz o que as pessoas estão dizendo sobre ele. Vão responder que é João Batista, que é Elias ou algum dos profetas. Estas respostas são respostas pensando apenas no Senhor como pessoa humana, reconhecendo o nosso Senhor apenas como aquele que fala em nome de Deus, os profetas, que às vezes pode realizar algum tipo de milagre, mas é só isto, é uma pessoa humana. Então, nosso Senhor questiona os apóstolos. Eles deveriam ter uma ideia mais amadurecida sobre ele, afinal estavam caminhando com o Senhor, já testemunharam tantos milagres que nosso Senhor já havia realizado, e também já tinham escutado a doutrina de nosso Senhor, já havia sido catequizados pelo Senhor. Então agora eles poderiam dar uma resposta mais acertada.
E era isto realmente que o Senhor queria, e Pedro, líder desta comunidade, vai responder a nosso Senhor, ou seja, é o Cristo de Deus. E aqui devemos realmente olhar este artigo, né? O Cristo não é um Cristo, não é um qualquer, como às vezes poderíamos imaginar que houve alguns enviados por Deus antes de nosso Senhor, mas ele é o Cristo, ou seja, o ungido, o Messias, o único a poder revelar esta face maravilhosa de Deus, a face misericordiosa de Deus. Então, aqui é uma resposta, embora pequena, uma resposta com bastante sentido, uma frase que determina todo aquele sentimento do povo hebreu na pessoa de Pedro e esta resposta que ele veio trazer. Nosso Senhor veio cumprir tudo aquilo que era já esperado do Messias. Então, nosso Senhor é esse Messias, é uma resposta àquele eco da profecia de Isaías, na qual nosso Senhor coloca em prática. Então, é justamente aquilo tudo que o Senhor veio trazer. E nosso Senhor agora vai propor um caminho de discipulado, um seguimento a nosso Senhor, como tantas vezes nosso seráfico Pai São Francisco insistia conosco, ou seja, falando sobre o seguimento a nosso Senhor. Aqui podemos destacar ao menos 3 coisas neste seguimento de nosso Senhor. O primeiro é justamente esse renunciar a si mesmo. Às vezes pode até parecer fácil renunciar à própria vontade, mas deve ser aquilo que está por dentro, pois é uma libertação de toda a ambição pessoal, é um libertar-se de todas as seguranças que se apoiam o nosso próprio eu. Então, é um estar totalmente disponível para Deus. Esse renunciar-se a si mesmo é, sem dúvida nenhuma, como diz São João Crisóstomo, que Cristo, ele não quer, né, que a pessoa seja forçada, né, a este seguimento, mas tem que ser livre, tem que renunciar a si mesmo livremente para seguir nosso Senhor. A pessoa não pode se sentir constrangida a seguir nosso Senhor. É um discipulado, é um seguimento que a pessoa faz. E isto às vezes demora tempo e vai pouco a pouco fazendo com que a pessoa vai mudando a sua vida, vai se convertendo no dia a dia. Então, o que nós temos é esse renunciar a si mesmo. E significa aqui uma abnegação. O Frei Arada, que foi meu professor lá em Curitiba, ele insistia conosco, dizendo que esse renunciar a si mesmo é esta capacidade de ser um, mas não para si mesmo, mas de ser um para o outro. É uma abertura para o outro. Então, esse renunciar a si mesmo não é negativo, não é um negar-se a si mesmo, não é um negar apenas por negar por dentro, mas é um renunciar por causa de algo maior, por causa do seguimento a nosso Senhor. Por causa do Senhor é que se renuncia à sua própria vontade. Nosso seráfico Pai São Francisco entendeu muito bem isso, colocou na nossa regra para que nós pudéssemos viver isto no nosso dia a dia, renunciando à nossa própria vontade, né? Quando nós fazemos o nosso voto de obediência, que muitas vezes é justamente esse enfrentar-se a si mesmo, é esse renunciar à nossa vontade para fazer a vontade do outro, é um enfrentar-se a si, é um confrontar-se por causa do seguimento a nosso Senhor. E por causa disso, então, realizamos a vontade do superior, que ali é Cristo, porque ali é justamente o dever que nós devemos fazer. Então, esse renunciar a si mesmo, a renunciar ao seu próprio eu e estar totalmente disponível para nosso Senhor, para ser conduzido pelo Senhor.
Depois, nosso Senhor fala tomar a cruz, né? Carregar a cruz cada dia. Né? Esse é um libertar-se continuamente desse apego à vida. E por isso, então, este tomar a sua cruz aqui é estar pronto para morrer. Né? Este é um compromisso nosso, um compromisso diário. Não é um morrer físico apenas, não é isto. É um morrer para as coisas mundanas, é um morrer para o pecado, é um morrer para as coisas erradas. Não deve enfrentar-se a si mesmo, porque tomar a cruz aqui, o que muitas vezes as pessoas confundem, é colocar esta cruz sendo outra pessoa ou outra coisa. Né? Eu carrego a cruz, mas a cruz está dentro de nós mesmos. A cruz não é o outro, a cruz não é um fato ou uma circunstância, a cruz é dentro de nós. Ou seja, quando nós tomamos a nossa cruz, significa toda a nossa luta, toda a nossa tentação, né? Todo o nosso desafio é justamente naquilo que é assumido como cruz. E quando nós assumimos isto, carregamos a nossa cruz. Então, não é olhar para o outro, para que o outro seja nossa cruz. Isto pode ser um outro tipo de explicação. Mas aqui, nosso Senhor diz, tomar a sua cruz é tomar por dentro. É reconhecer-se pequeno, é reconhecer-se pecador, e por isso se converter, por isso mudar de vida. Muitas pessoas enfrentam durante muitos anos o mesmo pecado, enfrentam durante muito tempo o mesmo erro. Este é tomar a cruz, significa libertar-se desse pecado, libertar-se deste erro. É dar este passo a mais, que muitas vezes algumas pessoas não conseguem fazer, não conseguem libertar-se. E esta é a cruz que se deve ser carregada, porque é um libertar-se daquilo que te prende mundanamente, daquilo que te absorve. E assim, quando damos este passo, nós tomamos a nossa cruz e carregamos a nossa cruz. E a cruz é o sinal do cristão. Está presente em toda parte, com muitos nomes, como nos insiste tantas vezes o monge Anselmo Grum, falando sobre a cruz presente de tantas formas em nossa vida. E devemos carregar esta cruz. Por quê? Porque seguimos nosso Senhor. Não é um fardo para nós, porque nós queremos, no nosso seguimento, carregar a nossa cruz. E por fim, nosso Senhor diz, segue-me. Ou seja, só quem conseguiu, então, se libertar, né, desse eu, se libertar de sua própria vontade, libertar-se deste apego às coisas mundanas, pode seguir o nosso Senhor até o fim. Este é um abandonar-se em Deus, é um silenciar-se diante de Deus, como diz Anselmo Grum. Ou seja, é justamente a pessoa se deixar ser levado por Deus completamente, é seguir o Senhor com todos os passos e a favor da pessoa humana. Este renunciar-se, este tomar a sua cruz e esse seguimento a nosso Senhor deve realmente nos fazer pessoas melhores, pois este é o seguimento de nosso Senhor. Então, meus queridos, hoje esta pergunta é instigante para nós. Quem é nosso Senhor? Jesus pergunta, o que as pessoas estão dizendo? Insiste com os apóstolos. Quem é nosso Senhor? Quem é Jesus? Essa pergunta agora é para nós. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Como você responderia a esta pergunta insistente de nosso Senhor? Como você responderia quem é Jesus? Muitos podem até reconhecer nosso Senhor como um grande mestre, uma pessoa muito boa, uma pessoa que traz paz, uma pessoa que fala só de coisas maravilhosas, né?
ou pode até mesmo admirar por causa da atenção que se dá aos simples, aos pobres, aos excluídos, e olhando assim, qual seria a nossa resposta? Quem é nosso Senhor hoje para nós? Conseguimos enxergar nosso Senhor onde? Onde conseguimos realmente fazer este encontro com o Senhor? Ou seja, nós devemos colocar esta prioridade de nosso Senhor na nossa vida e não olharmos para outros que às vezes se portam como Messias, mas o Messias é nosso Senhor. Ele é o Cristo de Deus, o ungido de Deus, o escolhido de Deus, o Messias, aquele que veio libertar. Então, nós devemos olhar para nosso Senhor com este olhar de seguimento. E é importante aqui, é fundamental a nossa experiência de fé. E uma experiência pessoal, pois ninguém pode ter uma experiência se não realiza, se não dá os passos. Não adianta falar de oração se realmente não reza. Não adianta falar do terço se não reza o terço, se não reza o rosário, se realmente não dedica a fazer esta experiência concreta. Às vezes a pessoa quer confessar, mas não vai no confessionário. Fica pensando isso o ano inteiro, mas não realiza. Às vezes a pessoa quer vir na missa, mas não realiza isto. Não coloca na concretude da vida esta realização, este encontrar-se com nosso Senhor, esta abertura para viver esta experiência de amor concreto. Às vezes a pessoa quer ir ajudar o pobre, quer ser caridoso, mas não faz, não age, não sai de si, não renuncia a si mesmo. Eu tenho algo mais importante, eu prefiro fazer outra coisa do que ir lá para ajudar, para se colocar à disposição, e por isso não encontra tempo, não encontra recurso, não encontra nada, porque vai colocando coisas no lugar de Deus, vai colocando outros valores no lugar do valor fundamental, que é a experiência de fé, a concretude, o realmente vivenciar a fé. Então, seguir nosso Senhor, como nos ensina os padres da igreja, é justamente com os dois pés, né? Seguir nosso Senhor com o pé da humildade e o pé da caridade. Então, meus queridos, vamos colocar em prática nosso seguimento a nosso Senhor, pois Jesus é uma pessoa humana, um Deus que voltou para o céu, voltou para Deus Pai, e agora nós vamos caminhando com a força do Espírito Santo que Ele enviou a nós para nos alimentar, para nos fortalecer, para fazer com que nós possamos vivenciar a nossa fé, fazer esta experiência de amor. Quem é Jesus para você? Como você responderia a esta pergunta? É uma pergunta instigante. Nos deixemos ser questionados por essa pergunta. Quem é Jesus? Paz e bem. Paz e bem. Agora vamos juntos. Creio